Beatriz largou o molho de arroz no meio da lama do arrozal ao ouvir o grito desesperado da filha mais velha. Ela correu com o coração na boca, atravessando o campo com as pernas trêmulas. O desespero era evidente em cada movimento da mulher, cujas mãos calejadas tremiam sem parar. O marido, Lucas, estava caído no meio da sala de casa, inerte e com uma palidez que assustava a todos. Mariana soluçava enquanto tentava reanimar o pai com panos úmidos. Beatriz alcançou a porta e viu o estado do marido com um nó na garganta que a impedia de respirar. Lucas, um homem que outrora era forte, agora parecia apenas um invólucro vazio de dor e sofrimento físico. Ela se ajoelhou ao lado dele e sentiu o corpo frio, o que a fez gritar por ajuda para os vizinhos próximos. A casa, feita de madeira velha e precária, parecia tremer com a agitação daquele momento fatídico e sombrio. Os vizinhos chegaram correndo, mas pouco podiam fazer além de observar a tragédia que se desenrolava diante deles. Beatriz sentia que a vida estava escapando pelas mãos de Lucas, sem que ela pudesse oferecer qualquer tipo de suporte médico. Ela não tinha dinheiro nem para uma consulta básica na farmácia local, muito menos para um hospital. A miséria não era apenas uma condição, era uma corrente que a impedia de salvar quem ela mais amava. Lucas começou a tossir violentamente, expelindo uma substância avermelhada que manchou o chão de terra batida da casa. Beatriz sentiu seu mundo desmoronar, vendo o homem com quem dividiu anos de penúria definhar na frente dos filhos pequenos. Mariana abraçava os irmãos menores, tentando proteger os dois daquela cena traumática que marcava suas infâncias para sempre. Beatriz, em um ato de desespero cego, levantou-se e decidiu que precisava buscar ajuda financeira com qualquer pessoa. Ela sabia que precisava ser forte, mas as lágrimas corriam pelo seu rosto sem que ela pudesse conter o fluxo intenso. O vizinho, um homem de meia idade com o rosto marcado pelo sol, ofereceu-se para vigiar Lucas enquanto Beatriz partia. Ela saiu correndo, com o chapéu de palha rasgado na cabeça, em direção à casa do cunhado, Gabriel. Gabriel era o único membro da família que tinha alcançado alguma estabilidade financeira na cidade grande. A jornada até lá parecia uma eternidade, com cada passo sendo uma batalha contra o cansaço e o medo profundo. Beatriz não queria implorar, mas o destino do marido dependia inteiramente daquela única possibilidade de socorro imediato. Ela chegou ao portão de Gabriel e chamou por ele com a voz falhando, misturando esperança com uma humilhação dolorosa. O silêncio da casa luxuosa contrastava cruelmente com o caos que ela deixara para trás em seu próprio lar. Beatriz sabia que, se não conseguisse o dinheiro, Lucas morreria antes do amanhecer naquele chão sujo. Ela estava disposta a tudo, até mesmo a se humilhar perante aqueles que nunca a estenderam a mão. O portão rangeu, e Beatriz sentiu o peso do destino pairando sobre sua cabeça, esperando uma resposta que poderia mudar tudo. Ela mal podia esperar pelo que viria a seguir, mas o medo de uma recusa fria era um martelo batendo em sua têmpora. O tempo corria. Lucas continuava agonizando, e Beatriz estava prestes a enfrentar a indiferença que define o caráter daqueles que se esquecem de onde vieram. Ela segurou o peito, sentindo o vazio, enquanto a porta se abria lentamente, revelando o rosto tenso do cunhado, cujos olhos evitavam o contato direto com o desespero dela, anunciando um conflito inevitável que mudaria o curso daquela história trágica. Gabriel desviou o olhar para o interior de sua casa, tentando disfarçar o desconforto que Beatriz lhe causava naquele momento de desespero. Beatriz, com os dedos entrelaçados nas frestas do portão de metal, sentiu o peso daquele segundo estendido como uma lâmina fria sobre sua pele. A esposa de Gabriel, uma mulher de aparência refinada e roupas caras, surgiu ao fundo, observando a cena com uma expressão de desdém que congelou o ar. Beatriz tentou manter a dignidade, mesmo com as lágrimas escorrendo pela poeira em seu rosto exausto, e gaguejou o pedido de empréstimo. Ela explicou com a voz embargada que Lucas precisava de uma internação urgente, pois sua condição de saúde estava degradando a cada minuto que passava sem auxílio profissional. Gabriel, contudo, já preparava uma desculpa, alegando que seus recursos estavam comprometidos com investimentos pesados em sua empresa de construção civil. Ele disse, sem demonstrar qualquer sinal de empatia ou remorso, que a família não tinha dinheiro disponível para cobrir despesas médicas de terceiros. A esposa de Gabriel, aproveitando a abertura, reclamou em voz alta sobre a inconveniência das visitas repentinas de parentes
que só sabiam pedir favores. Beatriz sentiu seu corpo estremecer de humilhação ao ser tratada como uma pedinte em sua própria linhagem, mas não se deu por vencida imediatamente. Ela apelou para os laços de sangue, lembrando que Lucas tinha sacrificado seus melhores anos de trabalho para custear os estudos superiores do próprio irmão. Gabriel, porém, endureceu a expressão e reiterou que não havia nada a ser feito, encerrando a conversa de forma abrupta e definitiva. O portão foi fechado, deixando Beatriz do lado de fora, encarando apenas a frieza do metal e o eco da indiferença que a silenciava. Ela caminhou de volta para casa sob um céu carregado que começava a derramar as primeiras gotas de uma tempestade iminente e impiedosa. Cada passo dado de volta ao lar parecia mais pesado que o anterior, carregando a derrota de uma mãe que falhou em buscar a vida para o marido. Ao chegar, encontrou uma vizinha de meia-idade, a bondosa senhora Helena, sentada na varanda cuidando da respiração de Lucas. Senhora Helena, percebendo o vazio no olhar de Beatriz, apenas segurou suas mãos frias e disse que a esperança ainda não tinha se esvaído totalmente. Ela revelou ter acabado de vender uma ninhada de leitões, e o dinheiro estava ali, pronto para ser usado para salvar uma vida humana. Beatriz chorou copiosamente, caindo nos braços da vizinha, sentindo uma gratidão avassaladora por aquele gesto de humanidade que vinha de quem menos esperava. Senhora Helena insistiu que a dignidade da vida era o maior valor que possuíam, e que as contas seriam acertadas de outra forma no futuro. Sem perder mais tempo, Beatriz apressou os preparativos, pedindo a Mariana que cuidasse dos irmãos mais novos e da casa, enquanto ela levasse Lucas ao hospital. A jornada até o hospital da cidade vizinha foi tortuosa, com Beatriz sentada na carroceria de um caminhão emprestado, segurando a cabeça do marido contra seu colo. Lucas, delirando de febre, murmurava frases desconexas que faziam o coração de Beatriz se despedaçar lentamente sob a chuva torrencial. O motorista do caminhão corria o quanto podia pelas estradas de terra enlameadas, desviando de buracos perigosos que faziam o veículo pular intensamente. Beatriz rezava em silêncio, pedindo a qualquer força superior que desse fôlego ao marido para suportar a distância que os separava da salvação. Quando finalmente avistaram as luzes do hospital, o desespero de Beatriz atingiu o ápice, pois a palidez de Lucas tinha se tornado uma cor acinzentada quase cadavérica. Eles desceram apressados, com Beatriz gritando por auxílio na entrada da emergência, sentindo a urgência de um tempo que não lhes pertencia mais. Os enfermeiros correram com a maca, levando Lucas para a área de triagem, enquanto Beatriz ficava para trás, observando a porta giratória se fechar. Ela permaneceu ali, sozinha no corredor frio e esterilizado, sala após alguns minutos intermináveis, com um semblante sombrio que Beatriz identificou instantaneamente como um prenúncio de más notícias. Ele pediu que Beatriz o acompanhasse até uma sala privativa para conversarem sobre o diagnóstico, e sua voz não trazia o alívio que ela tanto buscava encontrar ali. Enquanto caminhava, o chão parecia afundar sob seus pés, e a incerteza do amanhã era uma sombra que a seguia silenciosamente. Ao abrir a porta, o médico se sentou e a olhou diretamente, dizendo que os exames iniciais revelaram algo que mudaria o destino de toda a família de Beatriz para sempre. O drama de Beatriz apenas começou no hospital. A próxima parte trará uma revelação sobre a saúde de Lucas que mudará tudo. O médico, um homem de meia idade com óculos que mal escondiam a severidade em seu olhar, suspirou pesadamente antes de começar a falar. Beatriz sentou-se na cadeira de plástico rígido, sentindo o suor frio escorrer pelas costas enquanto o silêncio da sala se tornava insuportável. Ele explicou que os resultados dos exames indicavam uma massa preocupante no pulmão de Lucas, sugerindo um estágio avançado de uma doença devastadora. O termo câncer foi pronunciado com uma lentidão calculada, como se o médico quisesse que Beatriz absorvesse o peso daquelas palavras uma a uma. Beatriz sentiu o mundo ao seu redor girar, as paredes da pequena sala parecendo se fechar sobre ela enquanto sua respiração se tornava errática e superficial. Ela perguntou, com a voz falhando em um sussurro, se existia alguma possibilidade de tratamento à base de medicação caseira ou algo menos oneroso para a família. O médico, com uma expressão de sincera compaixão, negou a possibilidade, enfatizando que apenas uma transferência para um hospital especializado na capital, São Paulo,
poderia oferecer uma chance real de sobrevivência. Ele explicou que o hospital local não possuía a estrutura necessária para realizar as biópsias definitivas e os tratamentos agressivos que a condição de Lucas exigia. O custo, como o médico previu, Beatriz ouviu aquelas informações com a mente nublada, tentando desesperadamente calcular como eles poderiam sobreviver a esse novo golpe do destino. Ela sabia, no fundo de seu ser, que o dinheiro que a senhora Helena emprestara mal cobriria os primeiros dias daquela jornada incerta. Beatriz saiu da sala do médico como uma sonâmbula, encontrando-se novamente no corredor iluminado, onde a realidade do sofrimento parecia ainda mais vívida. Lucas, ao vê-la retornar, tentou forçar um sorriso cansado, como se quisesse aliviar o fardo da esposa, mas apenas conseguiu uma tosse fraca que forçou seu peito a subir e descer rapidamente. Beatriz ajoelhou-se ao lado da cama, segurando a mão esquelética de Lucas entre as suas, sentindo que a vida dele estava pendurada por um fio cada vez mais fino. Lucas, num momento de lucidez dolorosa, pediu que ela o levasse de volta para casa, dizendo que não queria morrer em um ambiente tão frio e impessoal. Ele insistiu que o dinheiro fosse poupado para o sustento dos filhos, recusando-se a ser o motivo da ruína financeira de toda a sua linhagem. Beatriz chorou convulsivamente, recusando o pedido do marido, decidida a lutar por ele enquanto houvesse qualquer possibilidade, por mais ínfima que fosse. Ela sabia que precisava encontrar uma solução antes que a esperança se esvaísse completamente daquele quarto de hospital. Quando a noite caiu sobre São Paulo, Beatriz saiu para o pátio externo, olhando para as luzes da cidade e sentindo-se a criatura mais solitária daquela metrópole imensa. Ela lembrou-se das dificuldades que enfrentaram para criar os 3 filhos, sempre vivendo um dia de cada vez, sem garantias de que haveria comida na mesa no dia seguinte. Agora, o desafio era de uma magnitude inimaginável, e ela sentia que o chão sob seus pés era movediço e incerto. Beatriz decidiu que, apesar de todo o medo, não poderia desistir, mesmo que o preço fosse algo que ela jamais tinha considerado pagar antes. Enquanto observava uma ambulância chegar, ela percebeu que o tempo não era um aliado, mas um carrasco que exigia sacrifícios cada vez maiores de sua alma cansada. Ao voltar para o quarto, ela encontrou um envelope deixado por uma assistente social sobre a mesa, contendo informações sobre custos adicionais para procedimentos que precisariam ser pagos imediatamente. A leitura daquele documento foi como um golpe final em suas defesas, fazendo-a compreender que, para salvar Lucas, ela teria que tomar decisões inimagináveis que colocariam em risco o próprio futuro de sua família. Beatriz olhou para Lucas, que dormia um sono intranquilo, e sentiu que um novo e terrível caminho estava prestes a se abrir à sua frente. Beatriz sentiu o peso do envelope em suas mãos, como se fosse uma sentença de morte escrita em papel timbrado. Ela caminhou pelos corredores silenciosos do hospital, com o coração pulsando em um ritmo frenético e irregular. Cada luz fluorescente que piscava acima de sua cabeça parecia zombar da sua incapacidade de prover o tratamento necessário para Lucas. Ela não conseguia parar de pensar nas palavras da assistente social sobre os valores exorbitantes exigidos apenas para a internação inicial e os exames de biópsia. Com apenas um pouco de dinheiro restante do empréstimo de senhora Helena, ela sabia que não passaria nem dos primeiros 2 dias naquele ambiente hostil. Beatriz saiu pela porta lateral do hospital para respirar o ar noturno. Embora o ar da cidade estivesse pesado e carregado de poluição, ela precisava de dinheiro, não apenas de um pouco, mas de uma quantia que mudaria a vida de alguém tão pobre como ela. A ideia de vender os poucos móveis da casa ou até o terreno de Minas, onde viviam, passou por sua mente. Mas tudo isso não valia sequer 1/10 do custo da cirurgia. Beatriz sentou-se num banco de praça próximo, observando os carros passarem enquanto uma decisão terrível começava a ganhar forma em sua mente. Ela lembrou-se de uma conversa que ouvira anos atrás sobre agências de emprego que recrutavam pessoas do campo para trabalhos domésticos em cidades grandes. Naquela época, ela tinha ignorado aquilo, mas agora, o desespero criava uma nova perspectiva de oportunidade. Ela tirou o celular antigo do bolso e discou o número que vira em um folheto descartado perto do hospital. Uma voz feminina atendeu após o segundo toque, soando profissional e excessivamente gentil, o que fez Beatriz desconfiar, mas a necessidade era muito maior que a prudência. A mulher na linha falou sobre uma posição para a filha mais velha.
Mariana, em uma residência de família muito abastada em uma área nobre. O pagamento, segundo a agenciadora, seria adiantado para custear as despesas de viagem e a contratação inicial, algo que serviria exatamente para pagar os exames de Lucas. Beatriz sentiu uma hesitação profunda em seu peito, pensando na segurança da filha, que ainda era tão nova e ingênua sobre os perigos da cidade grande. No entanto, ela olhou para a janela do quarto do hospital onde Lucas estava e convenceu-se de que não tinha outra saída honrosa. Ela aceitou as condições sem ler os detalhes do contrato, concordando que Mariana viajaria assim que a agência enviasse as passagens. Beatriz voltou ao quarto e encontrou Lucas acordado, tentando beber água com as mãos trêmulas e o olhar perdido em algum ponto distante do teto. Ela se aproximou dele, fingindo uma confiança que estava longe de sentir, e sussurrou que o dinheiro para o tratamento estava prestes a chegar. Ela não mencionou Mariana, temendo que Lucas pudesse perceber o peso do sacrifício que ela estava prestes a exigir da própria filha. A noite passou lentamente, preenchida pelo som da respiração forçada do marido e pelos medos que assombravam a mente de Beatriz. Pela manhã, ela ligou para a casa da vizinha Senhora Helena e pediu que chamassem Mariana para uma conversa urgente sobre o futuro da família. A voz de Mariana ao telefone soava esperançosa, como se ela sentisse que finalmente poderia ajudar a tirar o pai daquela situação crítica em que se encontravam. Beatriz ouviu a filha falar, sentindo lágrimas amargas queimarem sua garganta ao notar a pureza na voz da menina que estava prestes a ser enviada para um destino desconhecido. Ela explicou com uma voz cuidadosamente mantida firme que surgiu uma oportunidade de emprego excelente que resolveria todos os seus problemas financeiros atuais. Mariana, sem qualquer hesitação, concordou em vir ao encontro da mãe no hospital, sem saber que estava selando um destino de perigos terríveis. Beatriz desligou o telefone e sentiu uma pontada de remorso tão intensa que quase a fez vomitar ali mesmo. Mas ela sabia que para Lucas viver, o sacrifício seria inevitável. Ela olhou novamente para o horizonte cinzento de São Paulo, sentindo que estava enviando a filha diretamente para o centro de um labirinto sombrio. Quando o ônibus parou na rodoviária e ela viu Mariana descendo com uma pequena mala de pano, Beatriz correu para abraçá-la, sentindo o terror de um futuro incerto envolvendo aquela criança inocente. Beatriz tomou a decisão fatal de enviar Mariana para a cidade, acreditando ser a única forma de salvar Lucas. O perigo espreita a cada esquina. Beatriz segurou as mãos de Mariana, sentindo a pele macia da filha, tão diferente da sua que carregava as marcas de anos de trabalho duro no campo. O medo corria como um veneno silencioso pelo sangue de Beatriz. Mas ela forçou um sorriso para esconder o abismo de angústia que se abria em seu coração. Mariana olhava em volta com curiosidade e uma ponta de receio, encantada e ao mesmo tempo intimidada pela grandiosidade caótica daquela estação rodoviária. A agenciadora, uma mulher que se apresentava como Sra. Valéria, surgiu entre a multidão vestida com um conjunto elegante que contrastava com a simplicidade rústica das duas mulheres. Ela não perdeu tempo com cortesias excessivas, focando imediatamente na urgência de levar Mariana até o destino onde a suposta família aguardava. Beatriz sentiu um aperto doloroso no peito quando Valéria tocou o ombro de sua filha, como se estivesse marcando uma propriedade prestes a ser transferida. Mariana olhou para trás uma última vez, buscando uma palavra de conforto ou uma autorização para desistir. Mas Beatriz apenas assentiu com a cabeça, forçando-se a soltar as mãos da menina. O ônibus que levava Mariana começou a se mover, e o rastro de fumaça cinzenta ficou no ar enquanto a figura da filha desaparecia lentamente na distância. Beatriz voltou ao hospital com a alma dilacerada, sentindo-se como uma traidora que tinha vendido sua própria carne para comprar mais alguns dias de esperança. O dinheiro prometido pela agência foi transferido para sua conta pouco tempo depois, uma quantia que parecia manchada pelo preço impagável daquela separação forçada. Ela correu até a tesouraria do hospital e quitou os valores exigidos, sentindo uma satisfação fria e oca ao segurar o recibo da internação de Lucas. Quando voltou para o quarto do marido, ela se sentou em silêncio, sem conseguir articular uma mentira convincente para explicar o desaparecimento temporário de Mariana. Lucas parecia um pouco mais calmo, com o oxigênio ajudando a suavizar seu fôlego irregular, mas ele logo questionou onde estava a filha mais velha. Beatriz engoliu em seco,
dizendo que Mariana tinha conseguido um trabalho temporário bom na cidade para ajudar com os custos médicos extras. Lucas não pareceu totalmente convencido, mas a fraqueza de seu corpo o impediu de prolongar o interrogatório ou exigir detalhes que Beatriz não saberia fornecer sem se desesperar. Os dias no hospital passaram como uma eternidade, com Beatriz esperando ansiosamente por uma ligação de Mariana que teimava em não chegar. O telefone, que ela carregava como se fosse um amuleto, permanecia em um silêncio absoluto que aumentava a sua paranoia diária. Ela tentou contatar Sra. Valéria várias vezes, mas o número caía, constantemente em uma caixa postal ou em sinais de impedimento técnico. Beatriz começou a percorrer os corredores do hospital em busca de notícias, sentindo que a paz de espírito tinha sido confiscada pelo destino no momento em que colocou Mariana naquele ônibus. Ela começou a sonhar com a filha, mas os sonhos eram distorcidos, com Mariana chorando em um lugar escuro e desconhecido, rodeada de estranhos que ela não conseguia identificar. O medo de ter caído em um golpe, ou algo muito pior do que uma simples exploração de mão de obra, tornava-se uma convicção insuportável. Certa noite, ao observar Lucas dormir, ela percebeu que um carro desconhecido estava estacionado do lado de fora do hospital, monitorando a entrada principal com uma insistência que não era natural. Beatriz sentiu os pelos do braço se arrepiarem, uma intuição primária de perigo iminente envolvendo a sua própria segurança e a da família. Ela se aproximou da janela, observando os homens dentro do veículo, cujas feições pareciam vagamente familiares de uma forma perturbadora e inalcançável. O pavor de ter atraído algo maligno para sua vida tomou conta de sua mente, transformando a esperança da cura em um pesadelo de perseguição e incerteza constante. Beatriz decidiu que assim que Lucas estivesse minimamente estável, ela teria que fugir daquele lugar para tentar encontrar a filha, independentemente das consequências. De repente, seu celular vibrou em sua mão, uma notificação de mensagem de um número bloqueado, trazendo uma imagem que paralisou seu coração e a deixou sem qualquer resquício de ar em seus pulmões. Segredo dessa mensagem. A imagem na tela do celular de Beatriz exibia Mariana sentada em um canto escuro de um cômodo que parecia uma cela improvisada, com as mãos amarradas e o rosto inchado. Beatriz sentiu um grito entalado na garganta, um som visceral que ela precisou reprimir para não alertar as enfermeiras que passavam pelo corredor. O pavor transformou-se instantaneamente em uma fúria gélida que percorreu cada fibra do seu ser, impulsionando-a a agir sem pensar nos riscos. Ela observou a imagem novamente, tentando encontrar qualquer detalhe no cenário que revelasse a localização daquele cárcere. Mas o ambiente era genérico e opressor. Uma nova mensagem surgiu logo abaixo da foto, um endereço de um bairro periférico, na zona sul de São Paulo, junto com um aviso ameaçador de que qualquer envolvimento da polícia selaria o destino da menina. Beatriz sabia que aquela era uma armadilha, mas o desespero de uma mãe superava qualquer instinto de preservação que ela ainda pudesse manter. Ela escondeu o telefone apressadamente no bolso da blusa quando um enfermeiro entrou no quarto para verificar a medicação de Lucas. O homem, alheio ao drama, sorriu e comentou sobre a melhora gradual no quadro clínico do marido, mas Beatriz mal conseguia ouvir suas palavras. Noite. Lucas, sentindo a inquietação da esposa, abriu os olhos lentamente e segurou a mão dela com uma força que o deixava ainda mais pálido. Beatriz sussurrou palavras de consolo, garantindo que tudo ficaria bem, embora soubesse que estava prestes a mergulhar em um abismo perigoso. Assim que o silêncio da madrugada tomou conta das dependências médicas, Beatriz reuniu suas poucas economias e saiu discretamente, sem olhar para trás. A rua estava deserta e o frio cortava sua pele, mas a adrenalina mantinha seu corpo aquecido e em alerta constante. Ela caminhou rapidamente em direção à estação de metrô mais próxima, evitando o olhar de qualquer pessoa que pudesse parecer suspeita naquela hora incerta. A jornada até o endereço indicado no mapa foi um martírio, envolvendo 3 ônibus diferentes e uma caminhada longa por vielas estreitas e iluminadas apenas por lâmpadas fracas. O bairro era um labirinto de construções inacabadas e lixo acumulado. Um lugar onde a lei parecia não ter qualquer tipo de jurisdição ou poder. Beatriz sentiu os olhos de alguém a vigiando de trás de muros pichados e janelas entreabertas, o que aumentava a sensação de estar sendo caçada em um jogo mortal. Ela parou em frente ao portão enferrujado do número que recebera na mensagem,
sentindo a respiração ficar pesada e o suor frio escorrer pelo seu dorso. A casa parecia abandonada, mas um brilho fraco de luz elétrica emanava por uma das frestas de madeira que compunham a fachada decadente. Beatriz bateu 3 vezes, o som metálico ecoando pelo beco silencioso, enquanto o medo de encontrar o pior cenário possível quase a fez desistir de tudo. Após o que pareceram horas de agonia, o ferrolho da porta foi deslizado com um rangido estridente, revelando a silhueta de um homem corpulento e de feições brutais. Ele não deu qualquer margem para a conversa, puxando Beatriz pelo braço com uma força bruta que a jogou dentro do cômodo escuro e fétido. Ela tropeçou no chão de terra e mal conseguiu se levantar antes que o homem trancasse a porta atrás de si com 3 travas reforçadas. Ao ajustar a visão à penumbra, ela viu Mariana em um canto, tremendo, e sentiu que seu coração parou por um instante ao ver a filha sendo mantida por 2 outros homens armados. Eles não estavam lá para negociar, e Beatriz percebeu tarde demais que ela tinha acabado de se entregar voluntariamente para o centro da rede de tráfico humano. Um dos homens se aproximou, exibindo um sorriso sádico enquanto apontava para uma cadeira no centro da sala, indicando claramente que o interrogatório estava prestes a começar da forma mais violenta possível. Beatriz caiu direto na armadilha preparada pelos criminosos ao tentar salvar Mariana. O destino das duas está em jogo. Por favor, o homem de aparência bruta, cujo nome os comparsas sussurravam ser Bruno, avançou sobre Beatriz com uma lentidão predatória que fazia o ar dentro daquele quarto abafado parecer mais denso. Beatriz, ainda recuperando o equilíbrio após o empurrão inicial, tentou avançar na direção de Mariana, mas foi bloqueada por um dos capangas que, com um movimento ágil e violento, segurou seus braços pelas costas, forçando-a a se ajoelhar sobre o chão frio e úmido. Mariana soluçava ininterruptamente, seus olhos arregalados e fixos no sofrimento da mãe, mas suas cordas vocais pareciam ter sido paralisadas pelo puro choque da situação. Bruno riu, um som seco que não atingia seus olhos desprovidos de qualquer centelha de humanidade, enquanto tirava um maço de documentos de dentro de sua jaqueta de couro gasta. Ele jogou os papéis no colo de Beatriz, explicando com uma voz carregada de ameaças que a dívida da família tinha acabado de ser transferida para uma categoria de risco muito mais alta. Beatriz leu as linhas iniciais com dificuldade, as letras borrando sob o efeito das lágrimas e da falta de iluminação, e sentiu o estômago revirar ao compreender que estavam exigindo um valor que ela jamais conseguiria reunir em toda a sua vida. Eles não queriam apenas dinheiro, queriam que Mariana fosse enviada para um destino ainda mais sombrio. Uma rede de prostituição em um estado distante, onde ela nunca mais veria a luz do sol ou sua família. A mãe, sentindo uma fúria desesperada crescer em suas entranhas, tentou gritar, mas a mão pesada de um dos agressores pressionou seu pescoço com força, sufocando seu lamento antes mesmo que ele pudesse ecoar pelas paredes do cativeiro. Bruno, satisfeito com o impacto psicológico que causara, deu as costas para ambas e começou a discutir algo em voz baixa com os outros homens perto da porta de saída. Beatriz aproveitou o lapso de atenção deles para trocar um olhar carregado de angústia e promessas mudas com Mariana, sinalizando para que a filha tentasse se soltar discretamente. A menina, compreendendo o código silencioso, começou a movimentar seus pulsos, esfregando as cordas contra uma ponta de metal, afiada que sobressaía de uma das tábuas da cadeira onde estava amarrada. O esforço exigia uma precisão dolorosa, e Beatriz via o suor brotar na testa de Mariana, enquanto a dor parecia consumir a pequena resistência física que restava na menina. De repente, a porta do cômodo se abriu bruscamente, interrompendo a discussão dos criminosos e trazendo uma lufada de vento noturno que fez as lamparinas bruxulearem perigosamente. Um homem que Beatriz não tinha visto antes entrou apressado, parecendo extremamente agitado, e segurando um rádio comunicador que chiou repetidamente no silêncio do ambiente. Ele afirmou que a vizinhança tinha sido alertada por alguém que notou a movimentação estranha no beco e que uma patrulha da polícia estava se aproximando da entrada da quadra. Bruno praguejou, chutando uma caixa de madeira com força e ordenando que os homens pegassem tudo de valor e se preparassem para evacuar o local imediatamente. A confusão se instaurou instantaneamente, com cadeiras sendo derrubadas e luzes de lanternas correndo por todos os cantos em uma pressa frenética e desorganizada.
Beatriz sentiu o aperto em seus braços ser subitamente liberado quando o agressor que a segurava se virou para atender às ordens de Bruno, deixando-a momentaneamente livre. Ela não perdeu um segundo sequer, arrastando-se pelo chão em direção a Mariana, cujas mãos finalmente tinham rompido as amarras com o corte das cordas, sob a tensão do esforço final. Ambas levantaram-se cambaleantes. Mas antes que pudessem alcançar a janela para escapar para a escuridão do lado de fora, Bruno se virou, percebendo a traição que estava acontecendo bem debaixo de seu nariz. Ele sacou uma arma de sua cintura e apontou diretamente para a cabeça de Beatriz, bloqueando o único caminho possível para a liberdade. O brilho da arma refletiu a luz pálida da lanterna e Beatriz viu o dedo de Bruno se curvar levemente sobre o gatilho, enquanto o som de sirenes se aproximava do exterior. O tempo parecia ter se congelado naquele ínfimo segundo antes do gatilho ser pressionado. Beatriz, com os olhos fixos na boca da arma, não sentiu medo, mas uma clareza absoluta de que precisava proteger Mariana a qualquer custo. O som das sirenes lá fora aumentava, misturando-se aos batimentos cardíacos que ressoavam em seus ouvidos como tambores de guerra. Bruno, com os olhos injetados de raiva, rosnou uma maldição. Sua mão estava firme, mas o nervosismo da patrulha policial iminente começava a abalar sua coordenação. Mariana, percebendo a hesitação mínima dele, lançou-se sobre o braço de Bruno com uma força que ela nem sabia que possuía. O tiro ecoou pelo pequeno espaço. Um estrondo ensurdecedor que fez as paredes vibrarem, mas a bala atingiu o teto de madeira, levantando uma nuvem de poeira sufocante. Beatriz aproveitou o desequilíbrio de Bruno para avançar e desferir um golpe certeiro em seu rosto, usando toda a frustração acumulada durante meses de tormento. O caos tomou conta do recinto, os capangas restantes tentaram intervir. Mas Beatriz, em um estado de transe protetor, lutou como uma leoa, usando tudo o que encontrava ao redor como arma. Enquanto isso, a porta da frente foi derrubada com um impacto violento que fez a estrutura da casa inteira oscilar perigosamente. Policiais armados entraram no local, ordenando que todos se rendessem, enquanto o ambiente se enchia de gritos, ordens e o som metálico de algemas. Bruno, vendo que a derrota era inevitável, tentou uma última corrida desesperada em direção aos fundos, mas foi interceptado por um dos agentes antes de alcançar a saída. Beatriz correu para Mariana, abraçando a filha com tal intensidade que ambas quase caíram no chão, chorando juntas em um misto de alívio e exaustão extrema. Elas foram retiradas daquele inferno por um dos policiais, que as guiou para fora enquanto o local era isolado para perícia criminal. A claridade dos faróis das viaturas era ofuscante, contrastando com a escuridão absoluta que elas tinham experimentado nas últimas horas. Beatriz, ainda trêmula, olhou para trás e viu Bruno sendo conduzido para dentro de uma viatura, sua face desfigurada por uma derrota que não apagaria os crimes que cometera. Apesar da salvação momentânea, a mente de Beatriz foi tomada por uma nova preocupação urgente: Lucas. Ela não tinha notícias do marido desde que abandonara o hospital naquela busca imprudente, e o terror da incerteza sobre o estado dele começou a substituir o alívio do resgate. Um dos policiais se aproximou, perguntando se elas precisavam de atendimento médico imediato devido aos ferimentos superficiais que Mariana apresentava. Beatriz negou com a cabeça, insistindo que elas só queriam voltar para o hospital onde Lucas estava internado. O trajeto de volta à unidade de saúde foi feito sob a escolta de uma das viaturas. Uma viagem silenciosa que parecia durar muito mais do que a que ela fizera na noite anterior. O prédio do hospital surgia ao longe, uma estrutura austera que agora representava a única ponta de esperança restante para sua família desfeita. Beatriz desceu do carro antes mesmo de parar completamente, correndo em direção à recepção com o coração aos saltos. O recepcionista, ao ver lá chegar em um estado tão lastimável, hesitou por um momento, mas a urgência dela foi suficiente para ele liberar o acesso ao andar superior. Ela subiu as escadas de 2 em 2 degraus, com Mariana logo atrás, suas pernas pesadas pelo cansaço extremo que começava a dominar seus corpos. Ao chegar no corredor da ala oncológica, Beatriz percebeu algo diferente. Uma movimentação silenciosa que a fez parar subitamente, sentindo um calafrio percorrer sua espinha dorsal.
O quarto onde Lucas deveria estar se encontrava com a porta escancarada e o leito vazio, com os lençóis desfeitos e todos os equipamentos médicos retirados de cena. Uma enfermeira que passava pelo corredor anotou e, com um olhar de profunda pena, começou a caminhar em sua direção. Mas Beatriz sabia, pelo vazio daquele quarto, que algo irreparável tinha acontecido enquanto ela estava ausente. Ela parou no umbral da porta, sentindo que o chão desaparecia e que a promessa de cura tinha sido substituída por um silêncio monumental que anunciava a perda definitiva que ela mais temia. Enfrentar essa dor, a enfermeira aproximou-se com passos lentos, o rosto delineado por uma tristeza contida que Beatriz reconheceu como a precursora de um luto irreparável. Antes que qualquer palavra fosse dita, Beatriz já sabia a verdade amarga. Lucas não tinha resistido à última madrugada, partindo exatamente no momento em que ela mais lutava para assegurar seu futuro. O mundo ao redor de Beatriz pareceu silenciar-se completamente, como se o oxigênio tivesse sido extraído do ambiente, deixando apenas um vácuo onde a dor se tornava física e avassaladora. Mariana, que estava logo atrás, soltou um grito abafado ao compreender o cenário, agarrando-se à saia da mãe como se tentasse impedir que a realidade cruel se consolidasse diante delas. A enfermeira, com a voz embargada, tentou explicar que o quadro clínico de Lucas teve um colapso súbito e que as manobras de reanimação não obtiveram êxito. Beatriz não ouvia mais os detalhes técnicos, pois sua mente estava presa na última imagem do marido, na sua voz fraca pedindo para voltar para casa, um pedido que ela não pôde atender. Ela caminhou até o leito vazio, tocando o travesseiro onde Lucas repousara a cabeça pela última vez, sentindo ainda o calor residual de uma vida que se extinguira, enquanto ela enfrentava criminosos em um beco escuro. Aquela era a injustiça suprema do universo. Ela se sacrificou, arriscou a vida de Mariana, perdeu sua própria integridade, tudo para que no final a morte levasse o que ela mais desejava preservar. Beatriz sentou-se na beira da cama, envolta em um estupor emocional que a impedia de derramar lágrimas, como se seu sistema estivesse sobrecarregado pela intensidade da tragédia. Mariana, num momento de maturidade dolorosamente precoce, aproximou-se e abraçou Beatriz, oferecendo o pouco conforto que uma criança poderia dar a uma mãe despedaçada. As horas seguintes foram um borrão de burocracia hospitalar, papéis assinados, decisões sobre a remoção do corpo e o choque constante da realidade que se impunha sem clemência. Beatriz precisava agora encontrar forças para dar um destino digno ao corpo de Lucas, mesmo sabendo que seus recursos financeiros tinham sido esgotados na tentativa inútil de mantê-lo vivo. Ela sentiu que a esperança, que a mantivera de pé durante todos os infortúnios, tinha se transformado em cinzas, e a ideia de voltar para sua casa humilde parecia agora um convite a um vazio insuportável. A família, antes unida pela miséria compartilhada, estava agora desmantelada, com Mariana traumatizada pelo cativeiro e Lucas ausente para sempre daquela precária rotina. Beatriz olhou pela janela do quarto, vendo a cidade de São Paulo despertar sob uma garoa fria, indiferente ao fim de uma história tão pequena e trágica quanto a sua. O peso da culpa começou a corroer suas defesas. Ela se perguntava constantemente se teria feito a escolha certa ao decidir por aquele caminho obscuro, se teria havido uma alternativa que não terminasse naquela sala branca e vazia. A dor era uma companheira constante, um eco constante da perda, mas Beatriz sabia que, como mãe, ela não tinha o privilégio de se entregar totalmente ao desespero. Seus outros filhos, que tinham ficado sob o cuidado de vizinhos distantes, precisavam dela. Embora a ideia de enfrentar luz sem a presença de Lucas fosse como caminhar sobre brasas. Enquanto organizava os pertences de Lucas, o enfermeiro entregou-lhe uma pequena caixa que continha as poucas posses que o marido mantinha na cabeceira da cama. Beatriz abriu o objeto, sentindo que o passado e o presente colidiam, e lá, entre um relógio barato e um par de óculos, havia uma carta dobrada, manchada pelas marcas do tempo, que ela nunca tinha visto antes. Ao abrir o papel, a caligrafia de Lucas parecia tremer, revelando um segredo que ele guardara durante todos os anos de casamento, um segredo que tinha o potencial de redefinir tudo o que Beatriz pensava sobre a origem de seus infortúnios. A leitura daquelas poucas linhas fez a pulsação de Beatriz
acelerar novamente, trazendo uma revelação que mudaria completamente o peso de sua dor e a direção que ela precisaria tomar para encontrar finalmente algum tipo de justiça ou resposta para o horror que assombrara sua vida desde que partira daquela vila distante. Lucas deixou um segredo escondido que pode mudar a perspectiva de Beatriz sobre tudo. O que será que ele escondeu? Por favor. A carta, escrita com uma mão que mal conseguia controlar a firmeza do traço, revelava que a miséria que assombrava a família de Beatriz não era apenas fruto do azar, mas sim de uma trama deliberada arquitetada por Gabriel. Lucas confessava que anos atrás havia confiado a Gabriel o controle de uma pequena herança deixada por seus pais, na esperança de que o irmão a gerisse com sabedoria para garantir o futuro das crianças. Entretanto, Gabriel, movido por uma ganância que ultrapassava qualquer laço de fraternidade, desviou sistematicamente esses recursos para investir em seus próprios empreendimentos, deixando Lucas em uma situação de falência técnica. Beatriz leu as linhas finais, onde Lucas admitia ter guardado segredo por medo de que a verdade destruísse o pouco que restava de sua relação familiar, preferindo arcar com o sofrimento em silêncio. A raiva que surgiu em Beatriz não era uma chama passageira, mas um fogo gelado que começou a consumir a dor do luto, transformando-a em uma necessidade visceral de confrontar a injustiça que os condenou àquela vida de privações. Ela olhou para Mariana, que aguardava pacientemente ao seu lado, e viu nela o rosto de um futuro que quase foi roubado pela ambição desmedida do tio. Beatriz guardou a carta cuidadosamente na bolsa, prometendo a si mesma que o nome de Gabriel não ficaria impune, pois ele tinha sangue de sua família nas mãos, não apenas pela negligência, mas por ter roubado a base necessária para que a vida de Lucas pudesse ser salva. Ela deixou o hospital, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros, sabendo que o luto precisaria esperar enquanto ela buscava as provas necessárias para expor a vilania de Gabriel perante a justiça. Beatriz e Mariana voltaram para a casa da vizinha Senhora Helena, onde os dois filhos menores as esperavam com olhares cheios de perguntas que Beatriz não conseguia responder naquele momento. A casa, antes um abrigo, parecia agora o cenário de uma guerra que Beatriz pretendia vencer custe o que custasse, utilizando as informações contidas na carta como sua arma principal. Ela passou a noite em claro, estudando as datas e os valores mencionados por Lucas, tentando ligar os pontos que conectavam os negócios de Gabriel às perdas financeiras que sofreram ao longo dos anos. Na manhã seguinte, Beatriz dirigiu-se ao escritório de Gabriel na região central de São Paulo, determinada a não recuar, mesmo sabendo que ele possuía recursos para intimidá-la ou silenciá-la. Ao chegar ao imponente edifício de vidro e aço, Beatriz sentiu uma hesitação momentânea ao comparar sua simplicidade com a opulência que cercava o ambiente do cunhado. Ela se apresentou na recepção, exigindo falar com Gabriel, ignorando os olhares de desdém dos funcionários que pareciam habituados a lidar com pessoas que não pertenciam àquele extrato social. Gabriel, surpreso ao vê-la ali, convidou-a para sua sala particular, tentando manter uma fachada de polidez e preocupação falsa com a morte de seu irmão. Beatriz não se deixou enganar pelo cinismo dele. Ela colocou a carta de Lucas sobre a mesa de mogno e observou a transformação imediata na expressão de Gabriel, que passou de um sorriso arrogante para uma palidez mortal. Ele tentou minimizar o conteúdo da carta, chamando Lucas de delirante e argumentando que se tratava de uma interpretação equivocada de eventos passados e superados. Beatriz, com uma calma que a surpreendeu, explicou que a justiça seria informada de todos os detalhes contidos naquela confissão e que ela não teria receio em levar a público o que Gabriel fizera com seu próprio sangue. A sala, antes climatizada por um ar-condicionado silencioso, parecia agora ter a temperatura elevada pelo calor do confronto. Enquanto Gabriel, perdendo a compostura, começou a ameaçar Beatriz, insinuando que ela não teria qualquer apoio contra o poder que ele exercia na sociedade. Ele tentou tocar no braço dela para intimidá-la, mas Beatriz se esquivou com um olhar de desprezo, deixando claro que não temia mais as consequências de suas ações. No entanto, quando ela estava prestes a sair da sala para procurar uma delegacia, Gabriel tocou em um ponto sensível, revelando um detalhe sobre o cativeiro de Mariana que Beatriz jamais poderia ter imaginado.
algo que a fez congelar instantaneamente. Gabriel revelou algo sobre o cativeiro de Mariana que muda tudo. O segredo é muito mais profundo do que Beatriz pensava. Por favor. Gabriel inclinou-se sobre a mesa, com um sorriso de escárnio que não alcançava seus olhos, e sussurrou que Mariana não fora escolhida ao acaso para aquele cativeiro infernal. Ele revelou com uma frieza que congelou o ambiente que a agenciadora Asra, Valéria, trabalhava diretamente sob suas ordens. Investigação sobre a herança roubada, usando a própria filha como moeda de troca para o seu silêncio eterno. Beatriz sentiu o chão girar, enquanto a revelação se acomodava em sua mente como um peso insuportável de traição familiar. Ela percebeu que a desgraça que caiu sobre eles não fora uma sequência infeliz de eventos, mas uma arquitetura maligna desenhada por alguém que ela um dia chamou de irmão. Gabriel continuou, zombando da ingenuidade de Beatriz, ao acreditar que ele não estava envolvido em tudo o que acontecera, desde a internação de Lucas até o trauma devastador enfrentado por Mariana. Ele não escondia seu desprezo pela pobreza da cunhada, afirmando que ela era um obstáculo inconveniente para seus ameaças constantes dele. Ela deu um passo à frente, encarando Gabriel de igual para igual, e declarou com convicção absoluta que ele pagaria por cada segundo de sofrimento que infligira à sua família. Beatriz sabia que precisava sair daquela sala viva, e mais do que isso, precisava levar aquela confissão ao conhecimento público para garantir que Gabriel fosse retirado de sua posição de poder. Gabriel, percebendo que a situação estava fugindo de seu controle e que Beatriz não seria facilmente subjugada, tentou impedi-la, movendo-se para a porta de saída antes dela. Beatriz, prevendo sua intenção, foi mais rápida, usando um peso de papel pesado que estava sobre a mesa para forçar a passagem enquanto ele tentava agarrá-la pelos pulsos. O embate foi breve, mas intenso, resultando em Gabriel caindo contra uma estante de livros enquanto Beatriz conseguia alcançar o corredor externo e sair correndo para o elevador principal. O prédio parecia girar conforme ela descia, com cada andar sendo uma nova barreira para sua liberdade. Ela saiu do edifício com o peito ofegante, sentindo a urgência de encontrar Mariana e proteger seus outros filhos de qualquer possível retaliação vinda de Gabriel. Beatriz dirigiu-se diretamente à delegacia de polícia mais próxima, onde explicou toda a trama envolvendo a agência de emprego e as ameaças proferidas pelo cunhado. Os policiais, céticos no início, começaram a registrar o depoimento ao verem a coerência dos documentos e a profundidade dos detalhes narrados por ela. A investigação começou a se desenrolar com uma agilidade inesperada, com mandados de busca sendo expedidos contra as propriedades de Gabriel e os endereços ligados a Asra, Valéria. Beatriz acompanhou cada passo com uma esperança cautelosa, sabendo que o processo legal seria longo e exaustivo, mas necessário para a sobrevivência de seu legado familiar. Em casa, Mariana tentava processar a notícia sobre a participação do tio na sua dor, enquanto Beatriz tentava manter uma aparência de força para o bem de seus outros filhos. Gabriel, por outro lado, começou a mobilizar sua rede de influência, tentando abafar as acusações e comprar testemunhas para contornar a situação. No entanto, a coragem de Beatriz já tinha começado a desestabilizar as fundações sobre as quais Gabriel construíra sua vida de mentiras. O confronto final estava apenas começando, e ela não descansaria até que a verdade prevalecesse sobre a ganância que destruíra sua família. O telefone tocou no final da tarde, trazendo uma notícia vinda diretamente do delegado responsável pelo caso. Eles tinham encontrado evidências concretas nas contas bancárias de Gabriel, ligando-o diretamente aos pagamentos feitos para o cativeiro de Mariana. Esse era o elo perdido que faltava para selar o destino do vilão. Mas Beatriz sabia que Gabriel, ao perceber-se encurralado pela lei e pela revelação de sua própria vileza, não aceitaria a derrota sem tentar um movimento final e desesperado para tentar escapar da condenação iminente que o aguardava. Gabriel está sendo encurralado pelas provas, mas ele não vai cair sem lutar. O capítulo final se aproxima rapidamente. Por favor, Gabriel não esperou pelo inevitável. Em uma tentativa desesperada de fuga, ele abandonou seu escritório sob o manto da noite, dirigindo em alta velocidade pelas estradas que levavam para fora de São Paulo. Beatriz, informada pelos detetives sobre a movimentação suspeita, acompanhou a operação policial que rastreou o sinal do veículo de Gabriel por quilômetros de rodovias desertas.
A perseguição terminou em um desfecho inesperado, onde o carro de Gabriel perdeu o controle em uma curva perigosa, colidindo violentamente contra a barreira de proteção de um precipício. Quando as autoridades chegaram ao local, encontraram o veículo severamente danificado, e Gabriel, ferido e desprovido de sua arrogância, foi finalmente detido pelas forças policiais que ele tanto tentara subornar. A queda de Gabriel marcou o início de uma longa jornada jurídica, onde a verdade sobre sua vilania foi exposta perante o tribunal, trazendo uma justiça que Beatriz mal ousara sonhar encontrar. Com as provas definitivas fornecidas pelas contas bancárias e pelo depoimento valente de Beatriz, Gabriel foi sentenciado a uma pena severa de reclusão por seus crimes contra a humanidade e o roubo sistemático da herança de seu irmão. Beatriz, ao ouvir a sentença final proferida pelo juiz, sentiu um alívio profundo, como se uma pedra gigante tivesse sido removida de seu peito, permitindo que ela respirasse novamente. A vida, embora jamais voltasse a ser como antes, começou a se reorganizar sob novos princípios de integridade e esperança renovada. Mariana, apesar das cicatrizes psicológicas profundas deixadas pelo tempo que passou nas garras dos criminosos, iniciou um processo de recuperação testemunhando a resiliência e a coragem da mãe diante de tamanha adversidade, cresceram com um respeito imenso pela mulher que lutara bravamente para manter a família de pé. Com a recuperação de parte da herança de Lucas que as autoridades conseguiram bloquear e confiscar dos ativos de Gabriel, Beatriz obteve os recursos necessários para garantir a educação e o bem-estar de seus filhos pelos anos que viriam. Eles decidiram deixar para trás a casa de madeira precária no campo e mudar-se para um local mais seguro, onde pudessem construir novas memórias sem a sombra constante do passado doloroso. Senhora Helena, a vizinha bondosa que tinha sido o pilar de suporte durante os momentos mais críticos, foi frequentemente visitada por Beatriz, que nunca esqueceu o gesto de humanidade que, em última análise, permitiu que a história deles tivesse um desfecho minimamente aceitável. O tempo, como um bálsamo lento, foi atenuando as feridas, e a memória de Lucas passou a ser celebrada não com lágrimas de luto incessante, mas com o orgulho de uma família que superou o impossível. Beatriz encontrou um trabalho honesto em uma pequena confecção têxtil, onde se sentia valorizada e capaz de sustentar sua casa com seu próprio esforço, algo que lhe conferia uma dignidade nova e inabalável. Nas tardes de domingo, sentados juntos no jardim de sua pequena nova casa, Beatriz olhava para Mariana e seus irmãos e compreendia que a vitória não residia no dinheiro que recuperaram, mas na sobrevivência do amor que os unia acima de qualquer trauma. A justiça, embora tenha demorado, chegou e a ganância de Gabriel ficou confinada atrás das grades, enquanto Beatriz seguia em frente com a cabeça erguida. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com cores de esperança, e Beatriz sabia que a paz que sentia naquele instante era o maior triunfo que ela poderia ter alcançado em toda a sua vida sofrida. Eles aprenderam que a união, o perdão aos próprios erros passados e a busca incessante pela verdade eram as ferramentas que lhes permitiam continuar escrevendo seus destinos. Com o coração leve e a consciência em paz, Beatriz encerrou aquele capítulo obscuro de sua história, pronta para abraçar o amanhecer de uma vida marcada pela luz da dignidade e pelo valor imensurável da liberdade conquistada após tanta dor e superação.